Dallagnol e Sérgio Moro manipularam o processo penal para armar uma perseguição política contra Lula. Agora que o ex-presidente conseguiu importantes vitórias na justiça, inventam uma nova acusação. A Lava Jato de Curitiba denunciou Lula por lavagem de dinheiro porque o Instituto Lula recebeu 4 doações legais entre 2013 e 2014. Os advogados de Lula relembraram que a origem da nova acusação contra o Instituto já foi alvo de análise da Justiça, que absolveu Lula. Portanto, é uma acusação requentada. Lawfare. Esse é o nome dado para o que a Lava Jato de Curitiba faz contra Lula. No julgamento justo, a acusação e defesa são tratados igualmente pelo juiz. Mas no julgamento de Lula, o juiz estava mancomunado com a acusação com o objetivo de destruir politicamente o ex-presidente. Lawfare é a junção da palavra law, lei, e warfare, guerra. Portanto, é uma guerra jurídica. Esse conceito que é o uso estratégico da lei para aniquilar e deslegitimar o inimigo. Tudo estava acontecendo tal como ocorre nas dimensões da guerra. Você tem na guerra convencional a escolha de um local mais favorável para a batalha. E no lawfare você tem a escolha da jurisdição mais favorável. Na guerra tradicional você tem a escolha da arma. No lawfare você tem a escolha da lei mais voltada aos objetivos. Então, nós trouxemos esse conceito e mostramos que o presidente Lula estava sendo vítima desse fenômeno e não de um processo ou de uma investigação tradicional. O uso da desinformação, da misinformation, é o uso das fake news e é o uso, principalmente, como essas figuras são utilizadas dentro de uma guerra psicológica que foi pré-determinada e que tem regras próprias para que seja alcançado o objetivo de aniquilação do inimigo. O lawfare nós conceituamos aqui como esse uso estratégico do direito para fins indevidos, buscando aniquilar ou destruir um inimigo ou um adversário. E é exatamente isso o que aconteceu. A recente ação da Lava Jato contra os advogados de Lula foi duramente criticada esta semana por um grupo de juristas italianos. Entre eles, Roberto Lamacchia, presidente da Associação de Juristas pela Democracia na Itália, e Fábio Marcelli, diretor do Instituto de Estudos Jurídicos Internacionais do Conselho Nacional de Pesquisa. Os juristas destacaram que as medidas são mais um capítulo da prática de lawfare no Brasil. Os prejuízos à justiça e à democracia são tão graves que até o Papa Francisco já discursou contra os julgamentos feitos pela mídia e o uso da guerra jurídica. Lula livre. Anula STF. Lula livre. Anula STF. Vem aí o 5º mutirão digital Lula livre. Anote aí, vai ser no último sábado de setembro, dia 26, a partir das 3 da tarde. Não perca! Enquanto a Covid-19 já matou mais de 135 mil pessoas, uma outra pandemia segue piorando ainda mais a vida do povo. O governo Bolsonaro É a pandemia do retrocesso. O desemprego no Brasil continua subindo, mas Bolsonaro está reduzindo pela metade o valor das parcelas do auxílio emergencial e criando novas regras que vão excluir até 6 milhões de pessoas. Depois de anunciar que o salário mínimo não terá aumento real em 2021, a área econômica, comandada por Paulo Guedes, quer que aposentadorias e pensões fiquem congeladas pelos próximos 2 anos. Para piorar, as agências do INSS, que ficaram 6 meses fechadas, não reabriram conforme prometido, gerando filas e impondo sofrimento aos que precisam dos benefícios previdenciários para viver. Dinheiro que já é apertado para o feijão, os ovos, o arroz. Os preços não param de subir. Com Bolsonaro, o Brasil viu o custo dos alimentos disparar justamente quando enfrentamos a crise de saúde provocada pelo novo coronavírus. Os mais afetados são sempre os trabalhadores e trabalhadoras, as mulheres, os negros e negras, a população das periferias. O arroz tem seu maior valor desde 2008 e, mais uma vez, Paulo Guedes culpou os pobres. O governo pandêmico de Bolsonaro aperta o bolso de quem já tem pouco ou já não tem nada.
e espalha fogo e destruição no meio ambiente. A falta de fiscalização, fraudes para anular multas e o estímulo à exploração predatória pelo governo abrem espaço para recordes de desmatamento e queimadas na Amazônia e no Pantanal. Tudo sob a responsabilidade dos militares, que ampliam sua presença no governo a cada dia. A Funarte agora tem um militar em sua direção, algo que nem a ditadura fez. E o general Pazuello foi efetivado como ministro da Saúde numa pasta já dominada por gente das Forças Armadas. Porque ele não trata com respeito, não leva a sério. Se está queimando 1 hectare, 1 milhão de hectares, para ele tanto faz. Como morrer também não tem problema para ele. Então é esse o país que nós temos, Joaquim. Um país governado por um desgoverno. Um país dominado pela cabeça conservadora de uma elite que não pensa no povo como um ser humano. Ela pensa no povo como um número. E nesse número o pobre não entra. Sabe, trabalhador desempregado não entra, quilombola não entra, índio não entra, sabe, pessoa, morador de rua não entra. Ele não tem compromisso com o Brasil. O compromisso dele é liberar porte de arma, liberar cartucho e vamos à luta. É isso que ele quer. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!